Olá, internautas, aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dori. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Bom dia. No bate-papo com o Hélio Dori de hoje, nós vamos falar de CPI, da pandemia e Prevent Senior voltando novamente, né? O Hélio tem abordado sempre esse tema aí nos últimos bate-papos nossos aqui. A Prevent Senior promovendo esse horror, né? Usando pessoas como cobaia e promovendo a morte, né? O verdadeiro genocídio que já está aí escancarado com cada vez mais revelações. E a advogada Bruna Morato traz mais informações estarrecedoras das ações deste plano de saúde, voltados especialmente para idosos, e fica clara a cumplicidade do governo nessas ações nefastas. A CPI também recebe hoje o Luciano Hang, né? O periquito, aí, como o Hélio tem mencionado, e nós vamos falar também do aumento do combustível, especialmente do diesel, do óleo diesel, e que está provocando aí um aceno dos caminhoneiros com a possibilidade de uma nova paralisação. No baú do Hélio, prosseguimos com as memórias dele das eleições de 2002 e sua participação na campanha de Joaquim Roriz. Hélio, cada vez mais a CPI vem revelando, como a gente já tem destacado aqui nos nossos últimos encontros, e agora cada vez mais é uma informação estarrecedora atrás da outra, né? Exato, Negrão. Essa de ontem foi pesada, a repercussão está sendo muito grande, as pessoas estão assim chocadas, estarrecidas com as revelações que a advogada Bruna Morato fez em nome de 12 médicos que a nomearam, né? Deram procuração a ela para representá-los. A CPI está exercendo, ela está quase terminando, ela está exercendo um papel importantíssimo. A CPI ela conseguiu, vamos dizer assim, sistematizar, organizar esse desastre que foi o combate à pandemia pelo governo Jair Bolsonaro, e que se refletiu nos estados, nos municípios, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica e ela falou assim: olha, o ideal em relação a essa questão da vacina era isso, isso, isso. Mas, como não tem coordenação do governo, do Ministério da Saúde, a coisa fica solta, cada estado faz de um jeito. Tá? Então, assim, é isso aí a gente vê no dia a dia. O que houve ontem foi estarrecedor. Foi você fazer experiências com seres humanos idosos, enganando suas famílias, enganando a eles próprios, enganando as suas famílias, provocando mortes, tudo em nome de duas coisas: de uma economia para a empresa do plano de saúde, essa Prevent, para ela economizar, para ela não gastar com doentes idosos que morrendo teriam alta, como eles mesmos diziam, né? E, por outro lado, para cumprir uma política do governo Bolsonaro, que era a política de deixar a doença se espalhar, deixa matar, vai morrer quem é velho, vai morrer quem tem comorbidade. Como o Bolsonaro disse, essas pessoas apenas abreviaram a morte, elas iriam morrer de qualquer maneira, apenas morreram alguns meses, algumas semanas antes do momento, isso no julgamento daquele genocida, e não parar a economia, quer dizer, uma preocupação de que as coisas continuassem funcionando, oferecendo a cloroquina como alternativa, estão dizendo, olha, podem ir para a rua, podem trabalhar, podem aglomerar, nós temos a cloroquina, você toma a cloroquina e fica tudo bem. Então, essa Prevent foi cúmplice dessa política, que lhe interessava, porque assim ela teria menos despesa com seus beneficiados, com os idosos com mais de 60 anos, que são os beneficiados. Uma coisa assim é de nível de nazismo mesmo, né? De nível de nazismo. Quer dizer, é incrível
essas pessoas têm que ser presas, elas têm que ser presas, elas têm que ser julgadas e, de preferência, condenadas. Né? Tem que ser condenadas, tem que cumprir pena. Isso vai do Bolsonaro ao dono dessa empresa, passando por outros negacionistas, pelo tal do gabinete paralelo. Ficou muito clara a ligação do gabinete paralelo com esses experimentos falsamente científicos da Prevent. Então, é uma situação que eu acho assim, está clara hoje para o país. Só não vê quem quer negar, quem não quer aceitar, mas para qualquer pessoa de bom senso, com um mínimo de discernimento, com inteligência, vê que houve uma deliberada política de extermínio no Brasil, promovida pelo governo Bolsonaro, com cumplicidades amplas, cumplicidades no Ministério da Saúde, cumplicidade nas Forças Armadas, cumplicidade entre médicos. No Conselho Federal de Medicina, ficou claro que a resolução do Conselho de Medicina, com essa falsa autonomia para os médicos receitarem o que quiserem, foi articulada também com essa política do Bolsonaro. Foi tudo combinado. E a CPI deu essa contribuição, Negrão. Talvez, se não fosse a CPI, ninguém tivesse feito isso. Organizar essa coisa toda, encontrar a lógica, o fio condutor disso tudo. Que não foram ações isoladas, não foram coisas isoladas, foi tudo articulado. A não compra da vacina, com a promoção da cloroquina, com o Bolsonaro saindo pelas ruas, desrespeitando as normas de isolamento, sem usar máscara. Isso tudo ele não fazia à toa, não. É porque ele é o presidente da República. Em qualquer país do mundo, por mais desprestigiado que um presidente da República seja, ele tem força. Ele é o primeiro mandatário, ele é o cara que é referência para o país inteiro, mesmo quando não gostam dele. Então as pessoas, porra, mas se o presidente não usa máscara, por que eu vou usar máscara? Se o presidente aglomera, por que eu não posso aglomerar? E esse é o raciocínio. Quanto mais ignorante for a pessoa, mais ela acredita nisso. E Bolsonaro fez isso de propósito, desde aqueles primeiros. Você lembra dos primeiros passeios dele aqui em Brasília? Ele foi para Ceilândia, acho que foi para Samambaia, lembra disso? Sudoeste. Rodoviária, comendo pastel, por aí. Ali já era essa política deliberada, pensada, não era uma coisa espontânea, entendeu? Uma coisa deliberada, para dizer o seguinte: olha, gente, não entra nessa de isolamento. Eu me lembro que já nos primeiros dias em que o governador aqui de Brasília, Ibanez Rocha, ainda tinha bom senso, ainda estava com a cabeça no lugar, e que ele determinou um fechamento geral da cidade, não um lockdown estrito, mas um grande fechamento da cidade, toda hora passava carreata protestando, e eram os bolsonaristas protestando, tem que abrir, tem que reabrir o comércio. E, ao mesmo tempo, é um outro aspecto nisso, que é o seguinte: houve o auxílio emergencial, grande parte graças ao Congresso Nacional, e não graças ao governo, porque se fosse pelo governo seria de R$ 200, e foi para 600 graças ao Congresso, mas houve muito pouca ajuda econômica às empresas, para que elas pudessem sobreviver, para que elas pudessem manter os empregos. Não houve uma vinculação entre a ajuda que foi dada às empresas e a manutenção do emprego. Quer dizer, também não houve uma política correta de sustentação mínima da economia, como fizeram diversos outros países, em função da necessidade do isolamento, do distanciamento, de que algumas coisas tinham que ser fechadas. Então, foi desastroso em todos os aspectos. Aliás, Negrão, eu estava lendo hoje o Público, um jornal de Portugal, a primeira página é o vice-almirante fardado, que lá em Portugal coordenou a vacinação. Você sabe que Portugal está com 84% da sua população imunizada, com 2 doses, já com as 2 doses ou com a dose única, quando é o caso da Janssen. E esse almirante é que comandou o processo todo, ele virou um herói em Portugal, ele foi alvejado por negacionistas, agredido por negacionistas, tal, mas isso foi episódio isolado. Ele é ultra elogiado, e hoje ele é a primeira página do Público, que é um dos principais jornais portugueses, em missão cumprida, 84% da população vacinada.
Então, você vê a diferença entre as Forças Armadas portuguesas e as nossas Forças Armadas, em que o ministro da Defesa participou do complô negacionista, esse Braga Neto, desde que era chefe da Casa Civil. O Exército, na verdade, as Forças Armadas não se mobilizaram de verdade em função de todo esse processo de combate à pandemia. Houve ações, algumas ações isoladas, mas não houve uma grande mobilização do potencial que as Forças Armadas têm para isso. Você tem esse general Pazuello com o desastre que ele causou. Então, você tem as Forças Armadas no Brasil colaborando com o negacionismo, colaborando com o genocídio de Bolsonaro, e aqueles que nada fizeram também colaboram pela omissão. Estão colaborando pela omissão. Enquanto isso, o vice-almirante português, que, aliás, é submarinista, ele é da Marinha, ele é vice-almirante, claro, é da Marinha, ele é comandante de submarinos. Então, você vê que a diferença que nós estamos. Esse caso da Prevent, Negrão, é realmente de fazer o seguinte, é cadeia mesmo, é cadeia, inclusive, para o Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro, Pazuello, Braga Neto, Osmar Terra, esses médicos, Políria, Nise Yamaguchi, tem que ter tudo preso, tem que ser preso, tribunal de Nuremberg para esse pessoal. Mas a hora deles está chegando, né? E hoje um desses também que precisa ir para a cadeia, né? Se eu fosse o Aziz, perguntava, se eu trouxe a algema, é o Luciano Hang, né? Que hoje, eu não sei se já começou, não tinha começado ainda quando nós começamos, o Luciano Hang. Na verdade, eu acho que ele não tem muita coisa a contribuir para a CPI, não, sabe? Assim, mas vamos ver o que dá isso lá. Ele é um financiador do negacionismo, e um cara que falsifica o atestado de óbito, aceita falsificar o atestado de óbito da mãe, que morreu de Covid, para dizer que ela não morreu de Covid, para corroborar as teses negacionistas, teses criminosas da Prevent, do Bolsonaro e dessa quadrilha de genocidas que nós temos no Brasil hoje. Verdade. Hélio, hoje os postos de combustíveis amanhecem com um aumento de quase 9% do diesel, e os caminhoneiros já falam a possibilidade de uma paralisação. Ontem eu entrevistei com um veículo lá de Mato Grosso, o diretor executivo da Associação Nacional de Agenciadores de Transporte de Cargas. E ele disse não acreditar numa paralisação, mas ele acredita num apagão. Ele faz uma análise, mostra que os números, que mais de 50% dos custos hoje, dos ganhos dos transportadores, são gastos no diesel, só no diesel. E com esse aumento, vai inviabilizar os transportadores, os pequenos, os autônomos, né, os pequenos, as pequenas empresas e até grandes empresas, vai inviabilizar tirar seus caminhões da garagem. Essa é a avaliação dele. Então, mesmo que ele reconheça que existem movimentos, né, movimentações, melhor dizendo, de caminhoneiros querendo paralisar, querendo mostrar sua indignação, o fato é que esse aumento já acumula 17% no período aí, que é um período de 6 meses, que dispara o gatilho para o reajuste do frete. Isso inviabiliza os transportadores tirarem seus caminhões da garagem. Como é que você avalia essa situação? É uma situação muito grave, e tem razão. Vamos dizer, guardando as proporções, é o que está acontecendo com o Uber, é o que está acontecendo com os táxis. Não vale a pena mais sair com o carro, porque o custo do combustível acaba matando todo o ganho que você poderia ter. Então, nós estamos hoje com menos motoristas de Uber. Todos os aplicativos, táxis. Então, é um raciocínio semelhante a esse do transporte. Na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte: a Petrobras é uma empresa pública, uma empresa estatal, né? Ela tinha que pensar, em primeiro lugar, no país e no seu povo. Ela não pensa, ela pensa nos seus acionistas e na sua máquina
de direção. O presidente da Petrobras, segundo informações que nós temos, ganha R$ 260 mil por mês, Negrão. R$ 260 mil por mês. Para quê? É um general que já tem lá sua aposentadoria, né, seu soldo lá. É um general que não tem nenhuma capacidade técnica de ser Aliás, presidente. Hélio, tem um detalhe nisso aí que eu acho que você vai também abordar, mas só para a gente lembrar, quando houve a crise com o último aumento, e que o presidente genocida resolveu trocar a presidência da Petrobras, ele colocou esse general com esse discurso de que ia conter, né? Porque, na verdade, a entrada desse general lá, essa intervenção que Bolsonaro fez foi querendo sinalizar, dizendo, mas também sinalizando que poderia conter esses aumentos, mas está acontecendo o contrário, né? As declarações do Lula, lá, o general presidente, são vergonhosas, né? Não, são desrespeitosas, sabe, Negrão? Porque, primeiro, foi mais uma enganação do Bolsonaro. O Bolsonaro não está fazendo nada para conter. Para ele faz o que para ele é mais fácil, que é jogar a culpa nos outros. Então, ele joga a culpa nos governadores por causa do ICMS. Ora, o ICMS, Negrão, é uma alíquota. É assim, 5%, 7%, é uma alíquota que não aumentou. Ela não aumentou, em alguns lugares até diminuiu. Então, não é o ICMS que está fazendo aumentar o preço do combustível, obviamente. Se vamos supor, se o ICMS fosse 5 e você estivesse cobrando 100, você dava 5. Se você cobra 200, você cobra 10. O percentual é o mesmo. Né? Então, não é isso. É uma política de preços equivocada da Petrobras, que segue um sistema que não é adequado ao Brasil e não é adequado ao povo brasileiro. Pode ser muito bom para a empresa, para ter lucro, para a empresa ter lucro, poder reinvestir esse lucro, poder remunerar regiamente seus dirigentes, seus principais dirigentes. Como eu disse, se o presidente ganha 260 mil, você pega mais os diretores, conselheiros, os chefões, né? E os acionistas, que lucram, acham ótimo. Quanto mais lucro, mais dividendos eles recebem. E você sabe que, por enquanto, dividendo também não paga imposto no Brasil, né? Você ganha dividendo, não paga imposto. Você ganha salário, paga imposto. Você ganha dividendo, não paga imposto. É a justiça social brasileira. Então, é absurdo. O que vai acontecer? Está acontecendo já, óbvio, vai acontecer, não, já está acontecendo. A inflação, o aumento dos preços. Porque você colocou aí, o combustível é fundamental para movimentar a economia. Aí a economia, os preços do combustível sobe o preço do transporte, sobe o preço do transporte, sobe o preço dos alimentos, o preço de todos os produtos, sobe o preço de produção mesmo, porque usa combustível. Né? Então, quer dizer, é uma política, até fica parecendo que é de propósito. É. Sabe? Fica parecendo que é de propósito. Assim, é aquela coisa que a gente sabe do Bolsonaro de criar o caos social, de que haja invasão de supermercado, depredações, que haja revolta popular. Isso aí interessa muito ao Bolsonaro. Isso aí, porque ele acha que isso aí não vai ser contra o governo dele. E ele trabalha para tirar o foco do governo dele. Não sou eu, isso aí é fulano. Sempre ele tem uma desculpa, é o tribunal, são os governadores, são os prefeitos, é o PT, a culpa é do PT, já vem lá de trás. Ele nunca assume a responsabilidade de sua incompetência, de seus erros, da corrupção em seu governo, ele nunca assume isso. Né? Então, esse caos social interessa a ele. Eu acho que talvez não haja mesmo paralisação de caminhoneiro, porque, sinceramente, essas empresas que fazem o transporte, há o caminhoneiro autônomo e as empresas estão com o Bolsonaro. Se elas paralisarem, é para ajudar o Bolsonaro, não é para prejudicar o Bolsonaro. O caminhoneiro autônomo é outro. Há uma grande faixa direitista neles, mas há também aquele caminhoneiro que está querendo se sustentar, está querendo viver, está querendo sobreviver. Eu não sei se vai haver ou não, mas eu fico muitas vezes desconfiado. Do mesmo jeito que eu desconfio que a facada tenha sido aquilo tudo, não que não tenha havido a facada, mas que tenha causado aquilo tudo. Acho que a facada deu um arranhãozinho na barriga do Bolsonaro, um arranhão bem de leve,
na barriga do Bolsonaro, eu desconfio também de que isso aí tudo pode ser uma manobra para criar o caos e ele se beneficiar do caos, porque ele já sabe que eleitoralmente ele está praticamente derrotado, é muito difícil ele reverter esse quadro eleitoral. Ele precisa do caos para se manter no poder. Não, e as falas dele, né? As falas dele sucessivas, né? Assim, tem até tom de deboche, né? Se tá pior, vai ficar pior. Se piorou, vai ficar pior. Enfim, né? Então são É, tons de deboche, né? Então sinaliza realmente essa avaliação interessante. Sinaliza é. nesse sentido, né? Uma coisa paralela disso também, viu, Negrão? Um aspecto paralelo dessa coisa, que a crise é basicamente econômica, é fundamentalmente econômica, mexe com a população, mexe com a vida, com a fome. Mas uma coisa paralela é o seguinte: como as Forças Armadas brasileiras, principalmente o Exército, contribuem para a sua própria autodesmoralização, né? Exato. É Braga Neto, é Pazuello, é General Heleno, agora esse Luna e Silva, né, Negrão? Luna e Vamos Silva. ver. Lula e Silva, que já foi ministro da Defesa, eles mesmos contribuem para desmoralizar as Forças Armadas, mostrando a incompetência desses generais para qualquer coisa. Quer dizer, o Brasil conta com um bando de general incompetente. Incompetente é o mínimo, quando não são fascistas, quando não são negacionistas, ignorantes. Quer dizer, Lula e Silva, Heleno, Braga Neto, Pazuello, e aí a gente pode É, procurar o comandante da aeronáutica, o comandante da marinha, né? Quer dizer, é um negócio vergonhoso as Forças Armadas brasileiras hoje, elas precisam sair dessa lama que elas se meteram e se recuperar perante a sociedade. perfeito. Vamos então para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai continuar suas memórias das eleições de 2002, a sua entrada na campanha de Joaquim Doriz, enfim. Vamos lá, Hélio. O que você tem É de legal. comparação? Eu contei, né, aqui no programa que correu o primeiro turno, né? E o primeiro turno o Roriz ganhou por uma margem muito pequena do Magela, foi praticamente 2% dos votos. E aí o que aconteceu? O Roriz, enganado pelos seus assessores puxa-saco, sua equipe puxa-saco, que não tinha coragem de dizer a verdade para ele, o Roriz ele ficou apavorado, porque ele lembrou de Valmir e Cristóvão. Valmir tinha ganhado no primeiro turno com o Cristóvão por uma diferença também muito pequena, lembra que eu falei, acho que era 3%. Exato. E agora ele tinha 2% só na frente do Magela. Qual seria uma tendência natural do processo? Seria o Magela ganhar a eleição no segundo turno. Estava em ascensão. O Roriz, que era o bambambam, estava ali, chegou ali no teto. E o Magela estava em ascensão, com a força que o PT tinha naquela época, que não tem hoje, mas que tinha naquela época. Ele meio que ficou muito preocupado. E eu disse, eu estava numa posição, eu não posso dizer que era uma posição totalmente secundária, mas eu não era importante na campanha, não era eu que decidia, as decisões muitas vezes eram por um grupo maior, grande, e muitas decisões equivocadas, uma questão de ficar batendo demais nos adversários, era um pessoal muito belicista, sabe? Assim, queria era bater nos adversários. Aí nós fomos para o segundo turno e a situação aí pareceu complicada. Agora, vamos lembrar que nesse primeiro turno, quando o Roriz ganhou por uma pequena margem, nós tivemos a eleição do José Roberto Arruda. Né? Desculpe, do Arruda para deputado. Sim. Nós tivemos a eleição do Arruda com uma votação extraordinária. Então, Arruda, que tinha sido candidato a governador derrotado no anterior, veio com uma votação de 324 mil votos, uma votação extraordinária. E nós tivemos a eleição dos senadores Cristóvão Buarque e Paulo Otávio. Paulo Otávio era do grupo do Roriz, Cristóvão Buarque era do PT, era do grupo do Magela. Então, cada lado elegeu um senador. Né? É interessante isso, cada lado elegeu um senador. Então,
Paulo Otávio, o que eu estou querendo dizer assim, Paulo Otávio e Arruda estavam disponíveis para o segundo turno, né? Estavam disponíveis Sim. para trabalhar pelo Roriz no segundo turno. Aí que aconteceu? O Roriz ficou preocupado. Eu senti isso, eu vi que ele ficou preocupado. Aí eu vou contar uma história que é interessante, que inclusive explica como surgiu Rogério Rosso. Como surgiu o Rogério Rosso, que depois foi, inclusive, governador, né? Foi Depois do vice e depois entrou, né? Foi um governador provisório eleito pela Câmara Legislativa, se elegeu deputado federal, foi candidato ao governo na última eleição. Eu estava um dia lá onde a gente trabalhava, que a gente chamava de Casa dos Artistas, era uma casa no Lago Sul, que a gente brincava e chamava de Casa dos Artistas, que era onde fazia os programas de rádio, de televisão, ficavam as equipes, era uma casa grande. O Boris tinha um quartinho lá para ele descansar quando ele fosse gravar os programas e tal. Eu estava lá, me ligou a Liliane Roriz, a filha do Roriz. E foi no início do segundo turno, começando a dizer, Fred, eu queria que você conversasse com o Rogério Rosso. Você conhece o Rogério Rosso? Eu falei, não conheço o Rogério Rosso. O Rogério Rosso é diretor da Fiat. Ele tem formação em marketing, ele quer colaborar com a campanha, mas o pessoal aí não quer que ele entre, sabe como é que é essa ciumeira? Então, eu estou falando um tempão para colocar o Rogério na campanha, ninguém coloca. A filha do governador, eu tinha uma boa relação com ela. Não, eu estou aqui, quando sair daqui, eu vou sair só à noite. Quando sair daqui, eu passo. Onde é que eu encontro vocês? Não, vem aqui na casa do meu pai, ele morava no Parkway, e atrás da casa do Roriz tinha a casa de uma das filhas dele, a Wesleyane, no mesmo terreno. E aí eu te encontro na casa da Wesleyane, e o Rogério vai estar lá. Eu falei, saí tarde, fui na casa do Roriz, estava cheio de gente na casa do Roriz, passei por lá, muita gente, inclusive pessoa lá. Passei e fui encontrar a Eliane. A Liliane me pegou, me levou na casa da Wesleyane e o Rogério estava lá e eu conheci o Rogério Rosso. O Rogério Rosso pegou um laptop e me apresentou as ideias dele para a campanha no segundo turno. O que ele achava, qual era a visão. Eu achei uma visão correta, uma visão acertada em relação ao processo, segundo turno, aos erros cometidos no primeiro turno e tal. Achei legal. Aí eu falei, bom, mas aí, Rogério? Ele falou assim, mas o que eu falei? Eu falei, olha, eu vou falar com o governador. Vou falar com o governador sobre você. Tá legal. E voltei. Isso já era tarde da noite, acho que praticamente madrugada já. Aí eu voltei para casa do Roriz. Quando eu entro pela porta dos fundos, quem está lá? O próprio governador. Acho que ele tinha ido na cozinha, alguma coisa assim, está lá. Eu dei de cara com ele. Aí ele virou para mim, você ainda está aqui? Achei que você tinha ido embora. Eu falei, não, eu estava ali na casa da Rosliane, conversando com a Liliane e com o Rogério Rosso. Eu achei uma conversa muito interessante. O senhor devia conversar com o Rogério Rosso. Aí o Rogério parou, olhou para mim, então vamos lá. Eu levei um susto, né? Aí nós saímos dali mesmo e fomos para a casa da Eliane. Era um trajetozinho, assim, perto, as casas eram próximas, muito próximas. Aí chegamos lá, estava o Rogério Rosso. Abriu o laptop e passou a explicar por o Roriz o que ele tinha me explicado a respeito da campanha, e com o qual, de modo geral, claro que não tudo, eu estava concordando, a questão da linha da campanha, a estratégia da campanha, eu estava concordando. O Roriz ouviu, e o Roriz ele tem um jeito, ele fecha o olho, ele passa a mão aqui, ele faz assim. Eu falei, cara, eu entrei numa fria, ele não está gostando desse papo, e depois vai reclamar de madrugada ter vindo aqui ouvindo. Eu acho que ele não está gostando, porque ele fechava o olho, passava a mão assim. Quando acabou, eu estava esperando o pior, né? Quando acabou, ele parou, olhou, muito bem. A partir de amanhã, nós vamos executar isso aí e nós vamos fazer uma reunião e, a partir de agora, Hélio, você e o Rogério é que vão coordenar a campanha. Aí nós levamos um susto. Aí eu levei um susto, o Rogério também levou um susto. Como assim, governador? Não, eu vou fazer uma reunião amanhã
e nós vamos mudar isso aqui, nós vamos fazer, vocês vão fazer tal. Essa história eu tenho testemunha, o próprio Rogério, né? Essa história eu tenho testemunha. Aí ele voltou, vamos lá em casa. Aí o Rogério ficou, mas eu fui com ele, estava lá ainda, várias pessoas estavam ainda na casa, o pessoal gostava de ficar ali, conversando, comendo pão de queijo, tomando café e tal. Aí ele entrou, chamou o capitão Casimiro, que era o ajudante de ordem dele, falou: Casimiro, liga para o Paulo Otávio. Aí pegou o telefone: Paulo, preciso do auditório do seu hotel amanhã à tarde, às 3 horas da tarde. Está ótimo, tá. Então, olha, 3 horas da tarde, vou dar tarde. Aí liga para fulano, 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 fulano. Deu uma lista assim, de ligação. Amanhã, 3 horas da tarde, uma reunião no hotel, aquele hotel do Paulo Otávio, ali na Asa Norte. Tal, reunião. E amanhã a gente vai tocar essa campanha, vai aí. Então, legal, foi embora. Tal. No dia seguinte, chegou na reunião e apresentou o Rogério e eu como quem iria coordenar a comunicação da campanha. Você já imaginou isso, né, Negrão? Você já imagina o que isso significava. Dois alheios ao horizismo, vamos dizer assim, dois recém-chegados àquilo, sem vínculos ali. O Rogério ele era amigo pessoal da Liliane, era amigo pessoal da Liliane e do então marido dela. Os casais eram amigos, não tinham uma vinculação. E aí, a partir daí, sem prejuízo do resto do pessoal, mas tudo que saía da campanha passava por mim e pelo Rogério. Até os texto de televisão, dos programas de televisão, a linha dos programas de televisão. Eu não vou dizer para você que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, obviamente, era uma coisa mais complexa. Mas, então, no segundo turno, inclusive na questão dos debates, eu passei a acompanhar o Roriz nos debates de televisão. Aquela pessoa que acompanha, que vai lá no intervalo, aqueles que sobem lá no palco no intervalo, eu não fazia. Primeiro turno não teve, no segundo turno eu passei a fazer isso. E com isso eu acabei me expondo mais. Né? Quer dizer, o Hélio está com Roriz. Eu me lembro chegar e as pessoas assustarem. Tem um jornalista, o Lincoln Macário, que na época estava na Band, ele disse que quando eu entrei com o Roriz, ele levou um susto. Assim, ele não sabia, levou um susto. Ele mesmo contou, ele tinha sido meu aluno, e parecia uma coisa meio tal. Mas foi indo, a campanha ganhou uma outra linha, e aí tem uma coisa assim, o Arruda resolveu interferir diretamente na campanha. E o Arruda interferiu. Isso aí foi uma coisa que nós não conseguimos conter. Foi traumático isso aí, não? Não, isso aí foi o seguinte, não foi traumático, foi o seguinte, o Arruda, ele tinha um guru, que era o cara, esqueci o nome dele agora, o negócio de esquecer o nome é fogo, né? Eu esqueci o nome dele agora, quem é da área sabe quem. Ele tinha um guru que era metido a saber tudo sobre campanha e tal, e que ficava dando as histórias. O Arruda estava por cima, ele foi eleito deputado com 320 votos. E o Arruda não gostava nem da Badia, nem do Paulo Otávio. Então, o Arruda resolveu meio... O Roriz precisava do Arruda. Né, para ganhar a eleição, ele precisava do Arruda. O cara de 324 mil votos eleito deputado, sendo o Arruda, ele precisava do Arruda. Ele se submeteu a uma decisão do Arruda, que era o seguinte: todo dia de manhã, esse guru aí ditava algumas normas para os programas de televisão, e tinha um jornalista que trabalhava com o Arruda que levava lá na Casa dos Artistas o papel dentro do envelope, o papel do guru do Arruda lá. E levava. E a gente tinha que... Então, por exemplo, o Arruda ele fez um acordo com o Magela. Então, assim, não podia bater no Magela. Não é que a gente quisesse necessariamente bater, mas tinha coisas que você tinha que mostrar. Numa campanha, tudo bem, a campanha é negativa, muitas vezes não funciona, é negativa e tal, mas às vezes você tem que mostrar ao eleitor quem é o adversário. Mas era proibido, porque o guru do Arruda disse que não podia mexer com Magela. Que acordo foi esse, Hélio, do Arruda com... No primeiro turno, o Negrão, o Paulo Otávio
não deixava o Paulo Otávio. Ele fez uma dobradinha com o Cristóvão. A verdade é essa. O Paulo Otávio fez dobradinha com o Frejá. Frejá ficou em terceiro lugar para o Senado. O Paulo Otávio não fez dobradinha com o Frejá, que eram os candidatos do Roriz. O candidato, quem era dobradinha do Cristóvão era o Fredo, do PCdoB, que surpreendeu na campanha, teve 16% dos votos, o Fredo do PCdoB. Era Cristóvão e Fredo contra Paulo Otávio e Frejá. A dobradinha real foi Paulo Otávio e Cristóvão. Paulo Otávio fazia campanha para o Cristóvão. Ele não queria que Frejá se elegesse. Ele queria ser o segundo voto ali, naquelas instruções de campanha de segundo voto, quando tem a eleição do governador. Então, havia muita mexida nisso. E uma vez teve um incidente, você falou que foi traumático, não, mas uma vez quase saiu porrada mesmo, lá no estúdio, porque o Arruda chegou muita empáfia, assim, aí pediu para ver o programa que a gente tinha feito. Aí olhou o programa e começou a esculhambar. A primeira coisa que ele esculhambou é que entrava a Badia no programa. A Badia era candidata a vice-governadora. Aí tinha sido deputada federal, deputada distrital, era candidata a vice. A Badia não é nada, a Badia não tem voto, a Badia não é nada. Aí já esculhambou tudo porque a Badia entrou. Aí entrou Paulo Otávio. Quando entrou Paulo Otávio no programa, aí ele surtou. O que é Paulo Otávio? Está tudo errado. E começou a ser muito agressivo. Um dos redatores se irritou e partiu para cima dele. Um dos redatores da equipe, eu não lembro quem era. Quer dizer, eu lembro quem era, mas não lembro como ele se chamava. Ele fez o que muita gente estava com vontade de fazer, né? Verdade. Não, estava todo mundo com vontade de fazer, mas como é que você ia fazer? Ele foi muito assim, ele foi muito arrogante. Ele foi muito arrogante, ele foi assim, tipo, eu sei fazer campanha, eu que sou certo, eu já me elegi, vocês estão aí na pior, tal, estão apertados. Olha, nós já avançamos um pouquinho no nosso tempo aqui. Você quer concluir alguma coisa? Pode deixar os resultados e as consequências desse resultado para a próxima eleição. Quer dizer, todo mundo já sabe que o Roriz ganhou no segundo turno, mas foi uma coisa dramática. E acho que eu posso me estender mais na próxima vez, Negrão, sobre o resultado, foi uma diferença mínima, e qual foi a consequência disso, e a gente, no próximo programa, termina essa etapa. Você aí, volta aí, lembre o nome do guru e volta aí com esses envelopes do guru aí. Era alguma coisa como Carvajal, eu vou lembrar. Ele falava espanhol. Era uma dessas invenções que, de vez em quando, aparece aí no mercado. Valeu, Hélio. Muito obrigado, Hélio. Obrigado a vocês que nos assistiram. A gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio de hoje. A gente volta na sexta-feira. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, dá joinha, essas coisas aí, para ajudar a impulsionar a gente aqui. Grande abraço para todo mundo. Um abraço a todos.